exemplo, o que pode gerar, então, já que são tão simples, vamos dizer assim, por serem somente 5 as emoções, o que pode, então, gerar que um casal ou uma pessoa não consiga ter sucesso, tanto pessoal quanto profissional? Bem simples, gente. O que acontece é que a gente não consegue, muitas vezes, desenvolver a competência emocional, tá? E por que isso pode não desenvolver? Atuar de maneira não favorável, como a gente já colocou ontem, dentro de alguma daquelas emoções, que a gente vai estar pincelando hoje. Mas tem uma coisa que na relação de casal fica muito claro. Quando o casal não funciona em sintonia, ou seja, lembra, a gente fala eu, você e nós. A gente precisa disso. Eu tenho minha parte, você tem sua parte, nós temos a nossa. Quando isso não acontece, quase que invariavelmente o casal fica sintônico, né? Então, quais os problemas que podem estar surgindo? No caso, por exemplo, de uma das partes do casal funcionar como se não existisse a nós, como uma pessoa perguntou em uma live anterior. E quando a outra pessoa é como se funcionasse como se fosse egoísta, para eles o nós não existe. Isso é um problema muito grande. Por quê? Porque pode levar a 2 situações. A primeira delas é quem não investe no nós, esse nós não cresce, e mais, a pessoa que de alguma maneira também possa se sentir impedida ou privada do seu crescimento pessoal e profissional, pode acabar levando para a relação de casal de uma maneira inadequada, culpando o outro, cobrando de maneira agressiva. Então, isso vai barrar o crescimento, tanto meu, quanto as brigas começam a barrar o crescimento do outro, como o crescimento do casal como um conjunto. E uma outra coisa, se eu preciso do apoio do meu parceiro, eu preciso saber como vou solicitar. Até porque eu não posso culpá-lo quando ele não tem condição de me dar apoio. Lembra das expectativas? Então eu posso ter expectativas que podem ser frustradas, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui pro Pedreira. Pedreira, há 4 décadas que você acompanha casal, então eu sei que você tem uma larga experiência também na relação e no atendimento e condução da terapia com casais. A minha pergunta é a seguinte: ao longo dessas 4 décadas, você acha que houve uma maior valorização da competência emocional? Não houve? E se houve, como é que você conseguiu identificar isso? Bom, primeiramente dizer que até a década dos anos 90, essa competência era ignorada. Quem tinha inteligência, lógica matemática e linguística já está fadado ao sucesso. Depois você viu aquilo que você falou ontem na live, de que o currículo, o QI, vale o que? 20%. 80% vale o QE, que é o quociente emocional. Foi uma revolução que veio com a revelação das 7 inteligências, até quem diga 8, e com isso Daniel Goleman escreveu um livro que foi uma revolução. E aí foi que começou a se prestar mais atenção a esse aspecto também na relação do casal, porque até então as pessoas estavam focadas para a área organizacional, para a área empresarial, buscando resultados naturalmente pecuniários. Mas tem outra coisa que vai muito mais além do dinheiro, que é uma boa relação amorosa, uma boa relação de casal. Certo. Então, melhorou, em resumo. Melhorou, então. Melhorou. Então isso começou a ter um valor, vamos dizer, teve algo agregado nisso. Na relação de casal, qual é o ganho que você acha que teve disso? Bom, primeiramente, a pessoa tomar consciência de que eu represento uma parte do casal. Ela é outra parte do casal, mas tem o nós, tem a equipe casal, que essa também precisa ser muito sintônica e funcional.
Então, o que é que a gente mais pega na nossa prática clínica? Seguramente que são casais que estão distônicos, fora da sintonia e não funcionando ao melhor, disfuncionais. O que é que a gente busca? Que a pessoa, primeiro, tome consciência disso, decida mudar e mude. Mude como? Entrem para que essa relação fique a mais sintônica possível e a mais funcional, funcione ao melhor. Isso foi um ganho muito grande, embora ainda esteja aquém do que a gente desejava. Tá. Então eu poderia dizer que com a competência emocional, os casais tendem a ter uma melhoria e uma ampliação no relacionamento, porque começam a se, vamos dizer assim, se dar bem em outras coisas também, então amplia o relacionamento como um todo, né? Cria mais possibilidade também de afeto. Você também concorda com isso? Sim, de acordo. Certo. O trabalho, então, pode ser considerado também muito mais cooperativo do que o antigamente, que era muito mais competitivo, principalmente quando existia, e infelizmente ainda existem em alguns casais e alguns pensamentos masculinos ou machistas, não masculinos, mas mais machistas, de o trabalho do homem ser valorizado mais, né? Tanto que a gente ainda vê homens ganhando ainda mais em mesma função muitas vezes, mas assim, no casal, o trabalho ficar mais cooperativo, facilitar o sentido de comunidade para o casal. E isso eu penso que também é muito importante, gente, principalmente para o momento que a gente está vivendo agora, quando a gente fala desses ganhos que a competência emocional pode trazer. Porque mais do que nunca, esse período de quarentena, ele está sendo um momento de colocar à prova muitas relações e de mostrar como é necessário um movimento mais cooperativo entre o casal. Não cabe mais só à mulher ou ao homem alguma coisa ou uma parte do trabalho, mas que os dois consigam funcionar em sintonia. E eu digo dois, gente, lembrando que os filhos também precisam entrar nisso. E os pais precisam, vamos dizer assim, concordar com isso, que não existe trabalho de homem, não existe trabalho de mulher. Os pais precisam também passar isso para seus filhos nesse momento. A cooperação é necessária para que a gente consiga passar por esse momento da melhor forma possível. Tá? Pedreira, como é então que a gente pode dizer que um casal é capaz de reconhecer a competência emocional? Muito bem. Eu primeiro quero dizer o seguinte, os orientais têm uma figura que eu acho bacana, que é assim: o homem é um eletrodo, a mulher é um magneto. Eles criam uma corrente eletromagnética onde protege os filhos, a família, o próprio casal em si como entidade, e aí onde a coisa faz com que a relação casal seja muito especial. Mas quando esse casal quer individualmente cada uma das partes, quer a equipe casal, está em boa sintonia, primeira coisa que tem que fazer é o que nós já fizemos em outra live: dar consciência daquelas 5 emoções básicas, como o alfabeto das emoções, e a pessoa saber quais são as 5 emoções em si próprio e no outro, sabe reconhecer. Isso é importante. Reconhecer, auto-reconhecimento e um reconhecer no outro também. Uma segunda parte que é atingir um certo controle das emoções. Porque algumas pessoas usam como desculpa: eu sou assim mesmo, eu vou explodir de qualquer maneira, eu vou explodir, e dá desculpas várias aí, né? Mas ter um controle emocional para que não saia soltando flechadas por aí, e depois, o que eu fiz com a minha relação, que coisa horrorosa que eu disse. Então, a pessoa tem um tempo para ponderar. A empatia de saber o que, é que a pessoa sente, sem que ela te diga o que é. Que mais? A motivação, que o casal pode crescer e se reflete até profissionalmente. Também a resiliência é também outra propriedade que pode emanar da competência emocional. Olha quanta coisa. E saber perdoar, que a gente já falou 3 vezes aqui sobre essa temática. Mas o que é isso? Também fazer uma negociação, que é ganha-ganha em qualquer setor, inclusive no casal é preciso que haja isto. E de resto, lembrar que é preciso que haja uma comunicação fluida, uma comunicação afetiva também e efetiva. Tá aí. Muito bom, Pedreira. E eu fico pensando aqui que quando a gente fala principalmente, né, na motivação e na resiliência, a gente precisa pensar em algumas características que são bem presentes quando essas duas coisas se combinam, né? Casais que são automotivados e resilientes, ou que têm capacidade de motivar o outro e são resilientes, eles normalmente
são compostos por pessoas que são mais ágeis, elas são polivalentes, elas têm capacidade para fazer várias coisas, elas tendem a ser pessoas proativas, são pessoas que tendem a ser mais entusiasmadas com os projetos, com os desafios até. São pessoas que têm foco, elas normalmente elas são mais determinadas, né? Elas conseguem focar mais. E isso tudo, gente, isso tudo é característica para uma pessoa de sucesso, para um casal de sucesso. Então, quando a gente pensa, essas coisas que o Pedreira falou, né? O reconhecimento das emoções, o autocontrole das emoções, capacidade de resiliência, isso tudo é muito importante, principalmente por causa disso, né? Como os casais podem se transformar quando eles estão nessa sintonia. Muito legal isso. Pedreira, você poderia contar uma história, um caso, lógico, você vai respeitar toda a ética, a gente não vai saber de quem se trata, ainda mais com 40 anos de experiência, mas contar um caso em que mostre onde os cônjuges tenham conseguido atingir a competência pessoal, tanto profissional quanto em termos de competência emocional, e eles como casal, você lembraria de um casal que você pudesse dar um exemplo pra gente? Com mais de 10 mil clientes, vamos dizer assim, que fica difícil agora, se em alta velocidade. Mas vou pegar uma recente, que eu estou fazendo alguns atendimentos online, né? E que está aqui bem fresquinho na minha cabeça, né? 2 pessoas de sucesso, cada com um ramo diferente, que eu não posso explicitar para não dar nenhuma pista de identificação, seria antiético, né? E também dizer o seguinte, que os 2 estão se amando desbragadamente, quando de repente, não mais que de repente, eis que um deles, numa viagem de lua de mel, imagine, num país sonhado da Europa, não vou nem dizer que país é esse, mas começa com França, né? Então estávamos viajando por todo o país e de repente ele sentiu uma coisa esquisita, que foi se travando, ela foi se travando também e não sabia o que era, porque não tinha uma comunicação fluida ainda, estava muito cedo e de repente ela se achou que estava sendo negligenciada. E começou a usar o celular para fazer coisa. E ele se sentiu mais ainda desconsiderado. E de repente a relação chegou no retorno a Salvador extremamente abalada. E foi aí então que nós tivemos a chance de fazer interferência, descobrir e fazer ênfase na inteligência emocional para que eles próprios não tivessem esse juízo de valor pré-formado quanto à atuação do outro. Então, em suma, soubesse que nós humanos temos limitações, podemos cometer falhas sim, mas saber perdoar também é um ato de inteligência emocional. Comunicar claramente o que está sentindo, não se travar, trancar e ficar um travado e outro pensando que é uma coisa e o outro pensando que é outra diferente, né? Fez uma diferença que quase que rompia um relacionamento e felizmente que eles reconciliaram, estão bem até hoje e espero que assim continue. Amém. Legal. Em algum outro caso, Pedreira, você já viu, por exemplo, casais que já vinham, porque lembra, a gente falou numa live anterior que nós nascemos com emoções que são autênticas, que são naturais, que são pró-saúde e que aprendemos ao longo do nosso processo educacional, educações que vamos dizer assim, que acabam sendo distorcidas e nos levam a passar mal. Você já atendeu algum casal que veio que meio que pronto no relacionamento deles, assim, com muito pouca coisa, ou essa coisa tende a se necessitar ser trabalhada mais? Bom, aí é mais complexo porque cada casal tem uma dinâmica e tem uma fase dos relacionamentos. Depende de que fase que se encontra. De toda maneira, já encontrei com certeza, fizemos o ajuste e seguiram em frente bem. Então só precisar um retoque. Inclusive que ontem foi mencionado quando a gente falou de que quando o casal, como entidade, quer ser respeitado, é preciso que seja aceita pela família do outro, e não estava sendo aceito pelas filhas do cidadão, né? E ao mesmo tempo ela sentia como se ele não tivesse cortado o cordão umbilical com a família raiz dela, a família tronco, a família chama nuclear. Nuclear. Uhum. Pois bem, isso estava dando um tilt, um distúrbio, um transtorno na relação que felizmente
Depois que eles entenderam quais emoções que estavam em jogo, viram que raiva mais raiva estavam praticando a mútua expulsão. Um estava expulsando o outro estava expulsando o outro. Quando começar a praticar emoções aproximativas, alegria, prazer, amorosidade, afeto, a relação parece que entrou nos trilhos e não descarrilhou mais. Então, a gente pode dizer que entre os prejuízos que podemos mencionar, né, é importante a gente clarificar e ressaltar isso para vocês. Eu tinha falado do o modo inadequado, muitas vezes, de pedir apoio ou de expressar alguma coisa para o parceiro. Né? Então, se pegando a ponga do que Pedreira está falando aqui, se eu expresso a minha raiva de modo inadequado, eu acabo agredindo o outro verbalmente e espero que, vamos dizer assim, que fique só no verbalmente, né? Mas é uma comunicação que normalmente tende a afastar o outro ao invés de aproximar. Aqueles ganhos que a gente tinha falado de um relacionamento mais harmônico, do querer estar junto, isso também acaba sendo comprometido no caso de uma desarmonia de uma relação casal. A desarmonia pode também levar, por incrível que pareça, a gente pensa, o que ele diz não me afeta. Gente, a maior ilusão é a gente pensar uma coisa dessa. O que o outro diz não entra por um lado e sai pelo outro. Não entra. A gente não tem um canudinho aqui, porque se fosse assim a gente passava igual a desenho animado, um cotonete e puxava do outro lado. A gente não tem isso. Então, a gente tem um cérebro, tem uma massa encefálica, tem córtex que registra as coisas e que fica processando, e as coisas não são simplesmente descartadas. Essas coisas acabam sendo acumuladas e gerando muitas vezes ressentimento. Então, o que é que a gente tem como emoção? Quando a gente está bem, a alegria, ela é uma emoção que ela tende a aliviar as tensões. Né? A raiva, quando expressa de modo autêntico e funcional, ela é para preservar a nossa segurança, para preservar a nossa vida, a nossa condição de vida. Então, quando eu tenho raiva por algo que o outro não fez, ou que eu pedi para ele fazer, até para nossa sociedade como casal, que a gente tem visto isso acaba levando a um movimento muito mais de afastamento do que de aproximação, tá? E dificulta muito mais a comunicação do casal. E aí eu fico pensando, como um casal vai conseguir êxito, sucesso, quando ele não consegue a comunicação? A comunicação, gente, a gente não fala nem só emocional, mas a comunicação já é uma coisa básica. E uma comunicação com competência emocional, ela é tudo que melhor a gente poderia ter para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos pessoais, os nossos objetivos profissionais e alcançar o sucesso em termos de casal. De acordo. Estava pensando aqui uma outra coisa, Pedreira. Eu vejo muito na minha prática clínica crenças que são consideradas crenças limitantes. Então, as crenças limitantes, gente, elas são a base do início. Se a gente fosse falar em termos de análise transacional, elas são um elemento de composição do script de vida da pessoa, tá? Mas essas crenças limitantes, muitas vezes fazem com que a pessoa não acredite em si. Então, se eu não acredito em mim, mesmo que meu parceiro acredite, eu acabo não entrando na sintonia com ele para poder desfrutar, vamos dizer assim, do melhor que a gente possa ter. E isso impacta muito, 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 muito o desenvolvimento das competências emocionais, porque isso tende a fazer com que as pessoas tenham rebaixamento de autoestima, ela tem uma menos-valia, ela não acredita no valor que ela tem. Ela muitas vezes, ela não confia no outro, e se ela não confia no outro, esse outro pode ser o meu parceiro, e isso vai também afetar a minha relação com ele, me levar a não confiar que ele está fazendo o melhor para mim, nem por nós. Então, quando a gente pensa nessas crenças limitantes,
elas tanto prejudicam o indivíduo, como elas prejudicam o casal. A equipe do casal. É assim. Como é que você também vê isso, Pedreira? Porque isso, para mim, isso chega muito frequente na clínica. Como é que você tem visto isso na sua prática? Eu tenho visto em vários ângulos, até ditado pela ordem dos nascimentos dos filhos da família, que pode ter uma influência, se é caçula, se é filho único, se é o segundo, se a pessoa foi uma gravidez desejada ou indesejada, se houve competição acirrada entre irmãos com aquela escadinha, muitos que são essas injunções que a gente chama de ordem judicial, cumpras, tipo não cresças, não seja você mesmo, não triunfes e principalmente que afeta o casal. Não desfrute quando está no maior prazer. Não, vem coisa aí, estou bem demais, isso é verdade, deve vir uma coisa aí. Isso é muito limitante. E a outra, não confie na mulher, isso para o homem, não confie no homem. Que às vezes o próprio pai chega para a filha para dizer: minha filha, eu sou homem, mas vou lhe dizer uma coisa. Não confie em homem nenhum, nem em seu pai. Resultado, como é que essa pessoa, na relação com um casal, pode se entregar inteiramente? Imagine, essa é uma crença limitante e composta lá atrás, quando a pessoa pensava tudo ou nada, não tinha entre 8 e 80, 40 e 50, né? Era tudo ou nada. Certo. Então, é o que a gente diz. Então, essas mensagens que elas são passadas, elas continuam tendo validade e continuam sendo validadas hoje e dificultando, vamos dizer assim, a nossa percepção de que isso não é uma mensagem atual, que é uma mensagem que está sendo atualizada, que é uma mensagem que não nos pertence, vamos usar esse termo, e que isso pode prejudicar por demais o desenvolvimento tanto pessoal, quanto profissional, quanto do casal a atingir o sucesso, quanto o desenvolvimento das competências. Uhum. Pedreira, se a gente tivesse que dizer assim, quais os tipos de competências emocionais que são os mais relevantes para a pessoa saber e colocar em prática? Bom, principalmente nessa quarentena está muito em evidência, né? Por exemplo, saber refrear a raiva, principalmente a raiva parasita, que eu chamei de chupa-cabra ontem, que não serve para nada, só faz atrapalhar o indivíduo e o casal. Então, saber o autocontrole da raiva é fundamental. Uma segunda coisa que eu acho muito importante também é que a pessoa tenha uma possibilidade de ser mais versátil, mais assim, adaptável às circunstâncias do momento. Alguém diz: mas uma pessoa disse que é tão bom rir, eu fui rir, minha mulher se espinhou. Olha só, deve ter rindo dela, como ela é toda desajeitada, como ele não sabe nunca levar um prato, ia passar falência se fosse garçom, quer dizer, bota outro no ridículo, não se faz isso. Você ria com sua parceira, ria para ela, ria por seus feitos, suas realizações, mas não ria de. Não é engraçado isto. Para ser uma coisa graciosa, Soninha tem uma frase, como é que diz a frase, Soninha? Quando alguém me diz alguma coisa que eu considero meio sem graça e a pessoa ri, principalmente quando é algo que de alguma maneira ridiculariza uma situação, aí eu pergunto para a pessoa: poxa, você gostou disso? Aí ele: é brincadeira. Aí eu costumo dizer assim, poxa, não me leve a mal, mas brincadeira é uma coisa onde normalmente eu também rio. E eu fico muito séria, gente, na hora, assim, sabe? Pedreira fica, ele dá assertivo. A pessoa às vezes fica desconcertada e diz: olha, não me leve a mal, mas brincadeira normalmente é uma coisa que no final eu também rio. E aí eu fico quietinha, né? Pra demonstrar a pessoa, eu não sou grosseira, né? Mas eu sou assertiva para demonstrar à pessoa que aquilo não foi uma brincadeira pertinente, que não foi agradável, que não foi algo para se rir, porque na realidade estava se ridicularizando. Então, ridicularizar o outro. E isso hoje, gente, todas essas pegadinhas que tem um monte de programas aí de televisão que ficam passando. Eu mudo de canal. E tem uma outra coisa, hoje está sendo muito comum um número muito grande também de vídeos que a gente recebe, onde algumas pessoas estão sofrendo algum tipo de humilhação e as pessoas estão veiculando isso de uma forma muito intensa. Então eu acho que seria legal a gente começar também a se pensar, né, como pessoa
Se eu estivesse, quando a gente fala da empatia, assim, e se fosse comigo? Eu gostaria de ver um vídeo desse divulgado, para a gente ter isso, não só como pessoa, porque eu digo que o meu desenvolvimento social e o meu desenvolvimento profissional e o meu desenvolvimento de casal, ele vai depender também do quanto eu contribuo para a sociedade que eu vivo, como pessoa e como casal. Então eu acho que a gente precisa estar atento a isso. Não é só a gente ficar atento à empatia das pessoas que são muito ligadas, mas de pessoas que a gente não conhece. Mais do que nunca, o movimento de solidariedade ele está sendo necessário nesse momento. Tá? Então, Pedreira, a gente pode também pensar que existem algumas maneiras, vamos dizer assim, da gente melhorar nossa competência emocional. Uma das coisas que eu observo muito, principalmente eu digo assim, que com a raiva, e por que eu tô falando da raiva? Porque ontem eu falei e hoje de novo. A raiva tende a afastar o casal. Então, se eu tenho uma meta, eu não vou conseguir cumpri-la por conta disso. E é dar desculpas para continuar tendo. Tá? Então, se eu tenho minhas metas e desejo crescer, eu preciso que isso seja uma unidade. Então, assim, é reconhecer que pisou na bola, que agiu mal, pedir desculpas. Agora, uma outra coisa que eu particularmente também considero importante, normalmente eu falo isso para os meus clientes e com quem eu convivo, não adianta você ficar pedindo desculpas e fazendo novamente a mesma coisa. Isso traz uma característica de uma pessoa que não é competente emocional. Então, o seu sucesso pessoal, ele está ameaçado, e o seu sucesso como casal também está ameaçado. Tá? Então, se eu quero atingir meus objetivos com Pedreira, como foi isso, de eu começar um projeto sozinha, inicialmente com o canal, e de repente a gente está vivendo uma situação de quarentena, e ao invés de estar zangada ou aflita ou irritada ou o que quer que seja por conta disso, eu simplesmente o convido para participar do programa comigo e a gente cria um tema, que o tema que eu tinha pensado inicialmente para eu falar era mas diante de tudo, a gente mudou, que é um tema que nós dois trabalhamos juntos. Então, isso são coisas que o casal precisa muitas vezes estar afinado para conseguir fazer isso. A nossa proposta é todos os dias estarmos aqui, nos disponibilizando para que a gente consiga transmitir isso para outras pessoas. Então, se isso não existe, imagine, se eu tivesse brigado com Pedreira hoje, como é que a gente ia estar aqui juntinho agora, ainda mais sentado assim, juntinho lado a lado? Fica difícil para que a gente conseguisse, vamos dizer assim, estar aqui, estar bem e conseguir transmitir para vocês as mensagens que eu digo assim, olha, a minha mensagem ela precisa ter coerência. Se eu falar alguma coisa que eu acredito, eu não posso dizer que eu acredito nisso e do lado de lá as pessoas perceberem que isso é falso, que estão fingindo, que não é assim. Então, assim, isso é muito, muito fácil também de ser percebido. Tá? Então, o casal precisa ser congruente, o casal precisa falar a mesma linguagem, o casal precisa ter projetos juntos, o nós. A gente só vai ter sucesso como casal se eu olhar para o nós e se ele olhar para o nós. Nenhum dos dois é responsável sozinho por construir isso. Tá? Até porque é uma carga muito pesada para que um só seja responsável por isso. Então, as pessoas, os dois, os que compõem essa equipe, e se tiver filhos, implique-os, envolva-os também nisso. Porque a família cresce junta. Vocês passam um modelo para os filhos e eles conseguem crescer juntos nesse sentido. Tá bom? Gente, olha só. A gente tem ainda 24 minutinhos mais ou menos aqui. Eu vou pedir que as pessoas coloquem. Já estou vendo aqui que tem algumas perguntinhas. Quando faltar uns 15 minutos, eu vou abrir para ver se a gente consegue alinhar e responder as perguntas, ok? Podem ir colocando aí quem tiver perguntas para a gente poder usar esse tempo também para contemplar respostas que vocês tenham pra gente. Pedreira,
Você acha que é possível uma pessoa ter sucesso pessoal, profissional, sem ter competência emocional? Eu creio que é mais difícil. Obra do acaso pode acontecer, mas essa pessoa vai ficar alguma coisa faltando. Tanto que eu acho que é importante conciliar a competência emocional de um, de outro e do casal como equipe também. Então, para isso, aqueles pré-requisitos que foram mencionados antes precisam estar em vigor. Não só está escrito ou está sendo falado. Precisa que a pessoa pratique, bote em prática. Eu, de novo, digo, saber só é pouco, é preciso botar em prática. Então, digo a vocês o seguinte, quando os casais de outrora simbolizavam a felicidade, é quando a mulher chegava a dizer, a mulher por trás do homem, né? Por trás de um grande homem tem o quê? Uma grande mulher. Hoje pode ser uma grande mulher ao lado de um grande homem. Não precisa ficar atrás, nem precisa o homem ficar atrás. Então é possível crescer juntos, sim. É possível que um até se destine para o outro, ensine coisas. Não sabe quantas coisas eu já aprendi, né? Tudo que informática que eu aprendi, que desenvolvi, que faço meus slides todos, PowerPoint, tudo graças a também a minha parceira que teve paciência e resiliência de me passar o ponto a ponto, né? O passo a passo. Né? Então é fato de que é sempre possível haver uma cooperação em lugar de competição. Mas se a pessoa já traz uma crença limitante, meus pais brigavam a 3 por 2, então não tem nada errado. Estão juntos até hoje, a que preço estão juntos? Alguns mal se sustentando, mal se suportando. Então é por isso que é importante a qualidade da relação. Não é a quantidade de anos, mas a qualidade com que a pessoa vive esses anos. Eu penso aqui também que principalmente porque hoje as pessoas elas estão mais, ou melhor, né? Elas estão com menos tolerância para suportar o outro e para corrigir. Tanto que tem até uns memezinhos, uns cartõezinhos que dizem assim, vovó, por que é que seu casamento dura tanto? Aí ela diz assim, meu filho, ao invés de trocar o liquidificador, eu busco consertar. Né? Que faz uma alusão exatamente a isso. O que não está bom na relação, a gente buscar investir. Tem gente que diz, mas é caro investir na relação. Aí eu pergunto, quanto é caro para você manter uma relação e você manter uma relação saudável? Quanto é caro, o que é que você considera caro para você ter uma relação saudável onde seus filhos crescem numa relação saudável? Né? Onde eles aprendem esse modelo de relação saudável. Então a gente precisa pensar nisso. Tem gente que não quer investir tempo, nem em uma live, né? Tipo, não vai falar nada que eu não sei. Eu digo, gente, a gente pode transmitir um monte de coisa que as pessoas sabem. A gente pode transmitir coisas que aparentemente são até óbvias. Né? Mas nem todo mundo coloca o óbvio em prática. E infelizmente é por isso que a gente vê tantos problemas. Então, investir no seu crescimento, na sua competência emocional, investir na sua relação casal, no aprimoramento da sua relação casal, do meu ponto de vista, são fundamentais. Algumas pessoas falam, Pedreira tem filhos de outro relacionamento, a gente já falou, e dizem pra mim, mas você é sortuda, você é casada com uma pessoa que é muito competente emocional. Eu fiz assim, gente, ele já se separou antes. Assim, para a relação dar certo, eu sempre procuro dizer, os dois precisam estar com tudo muito afinado. Porque o que acontece às vezes? Às vezes as pessoas começam juntos e depois se transformam em Y. Sabe como é isso? Faz isso, cada um segue para um lado. E aí não tem mais como se encontrar. Por quê? Ou a gente faz alguma coisa, vamos dizer assim, né? Faz um amarrado para a gente se encontrar, ou a gente cria, vamos dizer assim, caminhos onde nós possamos se encontrar no nós. Eu tenho minha carreira, eu faço coisas diferentes do Pedreira, mas nós temos projetos. Não significa que eu vou me anular para viver uma relação com ele, até porque ele jamais exigiria uma coisa dessa. Então, assim, a gente precisa pensar isso. Quando eu estou abrindo mão de alguma coisa, eu estou abrindo mão porque meu marido exige, ou eu estou usando isso como uma boa desculpa e depois eu vou cobrar? A gente poder pensar nisso também, assumir essa responsabilidade quando a gente não consegue, muitas vezes, mudar, porque não cabe o outro fazer as mudanças.
Eu vejo que quando as pessoas chegam na clínica, a primeira coisa que as pessoas fazem, que se eu perguntar o que é que elas têm, elas dizem, não, eu tô com problema na relação casal. Tá, e aí, o que que você acha que... Como é que tá essa relação? Não, ele tem que mudar. Então, assim, a solução é, ele tem que mudar, né? Tipo assim, não, eu devo ser perfeita. Tá? E eu brinco, porque às vezes na minha terapia pessoal, eu acabo, às vezes eu choro, eu falo... Aí uma vez Pedreira faz, meu amor, o que é que você tanto chora? Eu estou lhe vendo na terceira terapia, eu estou descobrindo que eu estou fazendo umas coisas que eu não estou gostando. Mas isso faz parte do meu crescimento pessoal, tá? É o meu caminho. E tem gente que diz, mas você ainda faz terapia? Sim, faço, principalmente porque eu tenho uma responsabilidade de lidar com outras pessoas, tá? Então, eu queria dizer isso. Agora eu vou abrir aqui, gente, para perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Deixa eu ver. Quando não? Vinícius. Voltando. Aqui tem uma pergunta que não chegou a finalizar, que eu não consigo ver aqui. Toda. Mas uma pessoa pergunta assim, olha, quando não superamos ações do passado cometidos pela parceira, provavelmente qual é a emoção que está por trás? Eu não sei se é isso, tá? Se for o caso, você poderia mandar de novo. Mas só pelo início dessa pergunta, o que a gente diz assim, olha, quando a gente está preso ao passado, a gente está preso basicamente a 3 situações. Eu estou com ressentimentos, tá? Então, eu estou atualizando sentimentos de coisas que aconteceram lá atrás. Eu estou envolvida em emoção de raiva, que é uma raiva que a gente ontem colocou na live, que não é uma emoção autêntica, porque ela não está acontecendo aqui e agora. Tá? Então, é uma raiva que está sendo também atualizada. E tristeza. E principalmente também culpa. E aí a gente volta para aquela coisa básica que o Pedreira colocou aqui da necessidade do perdão. Tá? Isso é fundamental, gente, para que a gente consiga, vamos dizer assim, um relacionamento e um relacionamento mais saudável. Agora, a gente precisa pensar no quadro de referência que a gente tem. O quanto isso magoou, o quanto o outro se comprometeu a mudar. Então, essas coisas, elas podem ser contratadas. Desde sempre a gente vai estar falando aqui em contratos, né? Porque não adianta, como o Pedreira colocou ontem, como é? Perdoar, eu perdoo, como é? Esquecer nunca. Quando é disfarçada de não perdoar. Então, Pedreira brinca ainda, dizendo assim, né? Que é igual a você matar o percevejo e depois ficar cheirando o dedo. Você fica com aquele o resíduo na sua unha. Quais seus pensamentos no contribuir? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se é essa. Como trabalhamos as crenças limitantes? Olha só. Essas crenças limitantes, elas são uma coisa que elas estão enterradas no mais profundo inconsciente da pessoa. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes são necessárias, primeiro, a gente identificar quais são as crenças limitantes, e isso às vezes é necessário o processo terapêutico. Mas se a gente consegue identificar alguma coisa que me limita, procurar pensar quem foi que passou, quem era que funcionava dessa maneira, às vezes é um pai, e começar a buscar se dar permissão, fazer mesmo, vou brincar com você, pega numa cartolina, bota bem grande, eu posso ser diferente dele, se dê permissão para mudar, se dê permissão para agir de maneiras diferentes. Nem sempre vai funcionar, é o que eu digo, porque depende de quando foi essa crença, né, assumida pela pessoa. Mas isso pode, não significa que vá, tá? Mas existem maneiras
E aí precisaria de muito mais tempo para a gente apresentar isso e a gente não teria esse tempo disponível, infelizmente. Tá? Deixa eu ver outra. Quando não superamos ações passadas... Essa já foi. Deixa eu ver aqui outra. Deixa eu ver aqui. Como lidar no relacionamento onde um homem parceiro não... Deixa eu ver aqui, gente, se eu consigo ler mais. É porque é muito pequenininho. Não... Como lidar num relacionamento onde o parceiro não cortou o cordão umbilical. Gente, eu preciso primeiro pontuar o seguinte. O que é que a gente considera como cordão umbilical? Tá? Cortar o cordão umbilical é estar direto preso a essas pessoas, é não tomar decisão sem antes consultar essas pessoas, ou esse cortar cordão umbilical é, como a Pedreira colocou em outra live também, ir todos os domingos para casa dessa pessoa, feriados, dia santo, Semana Santa, aniversário, boda, batizado. Ou seriam outras coisas que a pessoa teria como expectativa e que não estão acontecendo. Então, quando a gente fala de cortar cordão umbilical, é muito no sentido da manutenção do que a gente chama de simbiose. É uma dependência onde eu não funciono como uma pessoa autônoma. Eu sempre que vou tomar decisão, eu preciso da outra pessoa para tomar decisão. Tá? Eu tenho uma pessoa, por exemplo, que ele não toma decisões importantes sem consultar a mãe dele. Tá? Ele vai, ele brinca ainda, diz, vou beijar o pé da pedra. Tá? Aí eu dou risada, digo, vem cá, mas por quê? E eu estou trabalhando com isso, né? Porque é algo que ele precisa, mas não pela parceira nem por nada. Ele precisa ter autonomia. Então, uma das coisas que a gente precisa para ter competência emocional é ter a capacidade de pensar por si, falar por si, agir por si e tomar decisões por si. Não significa que eu vou ser egoísta, mas é que eu tenho a capacidade disso, de usar isso. Eu uso a minha criatividade para o que for necessário. Então, assim, essas características, elas são muito importantes para a gente se ver também como uma pessoa autônoma. Não significa que eu decido que meu parceiro se dane, tá? Essas decisões do nós e mesmo do meu, elas são muito acordadas. Eu vou dar um exemplozinho aqui que eu acho que fica mais fácil. Por exemplo, eu faço alguns cursos fora e eu dou alguns cursos fora. Então, quando eu estou participando de algum evento fora, não por agora, que tá todo mundo sem poder viajar, não tem nem avião, mas normalmente eu aviso a pedreira com antecedência para que ele se programe nesse fim de semana para ele ver o que é que ele vai fazer. Então, ele pode dar um curso 101 sem mim, ele pode, sabe, sei lá, sair com os filhos, pode ficar com a neta. Abrir agenda de consultas. Abrir agenda de consultas. Então, assim, olha, a gente precisa estar atento ao que é que a pessoa chama de cordão umbilical, tá bom? Para ver se não são expectativas que a pessoa teria e que o outro não está cumprindo. Deixa eu ver aqui o que tem mais de pergunta. Sim. Pedreira, aqui tem uma outra pergunta. Vale a pena insistir numa relação onde o outro não quer tratar suas questões emocionais? Bom, se vale a pena. Bom, tem uma análise de custos-benefícios. Toda empresa tem receita e despesa. Então é preciso que a receita seja maior ou igual à despesa. No caso, quando é que uma relação fica bem? Fica bem quando prepondera alegria, prazer e afetividade ou amorosidade. Fica ruim o quê? Quando há muita raiva ou ressentimento, muita tristeza ou muito medo, sob forma de culpa, de vergonha, uma variante de medo. Ora, então é fácil ver o equilíbrio. Se o numerador está superando o denominador, é igual, a empresa, o casal está viável. Se está diferente, é preciso buscar ajuda mesmo. Porque quem está envolvido não enxerga. E a tendência é fazer o quê?
um mecanismo de defesa egóica chamado de ego, projetar no outro. Quer dizer, o inferno é o outro. Então, não vê qual a minha parte que está levando a pessoa a ficar insegura, inquieta, agoniada, né? E, ao invés de só dizer, por sua causa eu fiquei assim. E eu penso também uma coisa, gente, numa relação de casal, quando a gente muda, o outro tende a mudar. Tá? Então, a minha mudança pode fazer com que a operação no outro também seja motivada a mudança. Tá? Eu digo, um ego que muda é uma pessoa que muda, e uma pessoa que muda é uma relação que muda, ok? Vamos ver mais uma perguntinha aqui. Como agir numa relação quando a religião não é a mesma? Pedreira. Bom, eu respondo. Diz o seguinte, é preciso que haja, numa relação para funcionar bem, um profundo respeito pelas crenças religiosas do outro. Também há um momento em que os dois vão entrar em consenso quando os filhos forem se iniciar religiosamente, que é sempre uma coisa boa, que comecem, mesmo que não prossigam nela, mas que depois tiveram iniciação. Então é importante que você respeitar a crença do outro, até por conta de que as religiões todas, elas buscam o quê? Religar a criatura ao Criador. Então os caminhos são diversos, não se chega, né, até o aeroporto só de táxi, pode chegar também de metrô, pode chegar de ônibus, pode chegar de carona, pegar táxi com aplicativo, sem aplicativo, tem muitos meios de chegar no aeroporto. Então, eu acho que não compete as pessoas discutirem sobre religião, sobre política, nem tão fanatizado, é claro. Discutir em alto nível, sim, adulto. Agora, essa de impingir no outro, mulher minha tem que votar em fulano, senão não é mais minha mulher. Isso é péssimo, execrável, ignominiável, né? A outra coisa é sobre futebol também. Por isso que é importante que os dois não discutam sobre isso. Se forem de times diferentes, bom, é possível que um respeite o pudor do outro, porque os vencidos geralmente estão sofridos e às vezes a pessoa entra para rir dele. E é muito como ficar chamando, não tô brincando, só estou zoando. O que é zoando? Rindo do outro, ridicularizando o outro. E a pessoa identifica, é de eu, quer dizer, meu time é do meu eu. O que quer dizer o meu partido é do meu eu? O que minha religião é do meu eu também? A minha crença, a minha religiosidade, né? O meu professar de uma religião é do meu eu. Então isso não se discute, não. Se negocia com amorosidade e profundo respeito pelo outro. Mútua tolerância e mútua concessão, como a gente falou na live anterior, né? Exatamente. Tá. Tem uma outra pergunta aqui, Pedreira, que é o seguinte. Meu marido me traiu e eu o perdoei, mas minha família me cobra por eu ter perdoado. Boa pergunta, hein? E aí é o que a gente colocou ontem, quando o casal, como casal, sofre, pressão externa. Como unidade, como eles sofrem, às vezes, pressão externa. E aí? Beleza. Primeiramente, o perdão tem que ser de dentro para fora. Quem se sentiu ofendido, quem se sentiu, vamos dizer, maltratado e vilipendiado, não qualquer nome que queira dar, se sentir ferido, é quem precisa cicatrizar a sua ferida. A família depende muito, que é a família confluente, onde todo mundo dá palpite. Não nessa família, porque todo mundo vai palpitar, né? Parece aquele conselho deliberativo que todo mundo fala de uma só vez, ou reunião de condomínio, todo mundo fala de vez e ninguém escuta, né? Geralmente, né? Então digo a vocês o seguinte, que é preciso muita sensatez nisso aí, porque errar é da condição humana, e às vezes a pessoa erra, não é que queira errar, é porque está num momento de carência afetiva ou sexual. E ela já perdoou, né? Que, se a pessoa perdoou, é para perdoar mesmo. Apaga aquilo e começa daqui em diante e recasa com a mesma pessoa. Essa que seria a coisa. Se sente que essa relação tem conteúdo para prosseguir, passa uma esponja naquilo, passa uma borracha, como diz o outro, e vida que segue. Não é ficar dirigindo olhando no retrovisor, senão você termina caindo no rio das tripas, né? E complementando ainda, eu penso que com relação a casal, talvez falte um posicionamento dessa pessoa que fez a pergunta para se sentir respeitada, né? É tipo assim, é uma decisão que você tomou, é um risco que você quer correr e os outros precisam respeitar essa decisão que você tomou.
Gente, faltam 3 minutinhos apenas. Deixa eu só ver se ficou mais alguma perguntinha aqui. Não. Vale a pena insistir? Não. Ok, eu acho que aqui foram. Me explica aí se puder. O quê? Gente, tem alguém que tá me pedindo, mas eu não consegui identificar porque a letra tá muito grande. Tem umas que botaram uma letrinha pequenininha que tá ótimo, tá? Amanhã no horário. Amanhã no mesmo horário. Então, olha só. Se você tá pensando em como é que você pode desenvolver sua competência emocional, se você quer uma versão melhor de você mesma, então vou bolar aqui algumas perguntas, né? Se você está pensando em melhorar-se como pessoa, em alcançar o melhor da sua competência emocional, se você quer a melhor versão de você mesma, se você quer construir uma equipe de casal vitoriosa, de sucesso, unida, tá? Com propósitos juntos, se você deseja que seu cônjuge, tá? Também se desenvolva para essa relação ficar mais sintônica entre vocês. Eu vou dizer uma coisa que pode fazer uma diferença muito grande aqui hoje para vocês. Convide, chame ele e você continua assistindo a gente. A gente vai estar sempre trazendo conteúdos, são vários temas diferentes. Os temas estão encadeados, vocês estão vendo que a gente vai passando pelo anterior, mas sempre aprofundando mais. Então, com o badalar do sino, tá vendo aí, ó? Chamando o pessoal. Tá certo? Então, chame seu cônjuge, todas as pessoas que você acha que precisa e que podem, de alguma maneira, ser impactados pelo conteúdo que a gente está passando aqui. Gente, como a gente fazia as palestras, a gente falava, olha, chama as pessoas, convida, vem, tem hora marcada, tem horário para terminar, tá certo? Por quê? Porque sempre eu e Pedreira vamos estar aqui com vocês, dando o melhor do nosso tempo e do nosso conhecimento. Então, até amanhã, pessoal, às 17 horas estaremos aqui de novo.